Olá, turma! Voltamos agora com a aula de português. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto de substantivos. Na aula passada, nós vimos que substantivos são palavras que nomeiam seres em geral e pode variar em gênero, número e grau. É a única classe gramatical que vem precedida de um artigo. Vocês lembram o que é um artigo? Artigos são essas palavrinhas que nós colocamos antes dos substantivos. Eles podem ser determinados ou indeterminados. Os artigos determinados são o, a, os e as, e os indeterminados um, uma, uns e umas. Lembrem-se que o artigo ele deve sempre concordar com o substantivo. E vimos também que a classificação dos substantivos são simples e composto, primitivo e derivado, comum e próprio e coletivo. Na aula passada, nós estudamos apenas os substantivos simples e composto, primitivo e derivado. Hoje iremos estudar sobre os substantivos comum e próprio e o substantivo coletivo. Aqui a tia colocou alguns exemplos de substantivos. Nós temos a palavra caderno, beija-flor, planalto, sapato, lagoa e entre outras aqui. Todas essas palavras são substantivos que podem ser classificadas. O caderno é um substantivo simples, beija-flor é um substantivo composto, sapateiro é um substantivo derivado. Por que sapateiro é um substantivo derivado? Porque sapateiro, a palavra sapateiro, ela se origina de outra palavra, que é a palavra sapato, que é um substantivo primitivo, certo? Aqui nós temos o nome da nossa cidade, Aracaju. Aracaju é um substantivo próprio, porque indica o nome de uma cidade. Já a palavra aluno é um substantivo comum, porque se refere a qualquer um aluno e não um determinado aluno, ok? Então, turma, nós vamos ver agora os substantivos comum, próprio e coletivo, que está na gramática de vocês, lá na página 113, certo? Aí tem um texto onde fala: hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor. Hoje tem marmelada? Tem, sim, senhor. E o palhaço o que é? Aí é um dito popular. No item A tem assim: escreva as palavras que estão dentro dos balões e dão nomes a. Ou seja, as palavras estão aqui dentro desses balões, são substantivos. Esses substantivos estão nomeando profissões, alimentos, lugares, sentimento e animais. Quais são os substantivos que estão nestes balões que se referem a profissões? São palhaço, mágico, bailarina, trapezista e malabarista. Já os substantivos que se referem a alimentos são pipoca e amendoim. Os substantivos que se referem a sentimento. O sentimento que aparece nos balões é a alegria. Os lugares, nome de lugares que aparecem nos balões, quais são? Picadeiro e arquibancada. E o nome do animal que aparece são os cachorros. Ou seja, essas palavras aqui, todas elas são substantivos, que elas podem ser classificadas em substantivos comum ou próprio. Já as palavras palhaço, mágico, bailarina, trapezista e malabaristas, elas são substantivo comum ou próprio. São substantivos comum porque se referem a qualquer um palhaço, a qualquer um mágico. Ela não especifica o palhaço. Seria um substantivo próprio se dissesse o palhaço amendoim. Então, o palhaço amendoim seria o nome próprio do palhaço, o nome amendoim. Ou seja, substantivo comum, ele apresenta um ser comum a todos. E o substantivo próprio indica um ser determinado, ou seja, pode ser o nome de pessoa, nome de uma cidade ou do estado. Isso nós vamos ver na próxima página. Vejam aqui, ó, os substantivos
que apareceram lá no texto também é crianças, mágico, alegria, música. Todos estes são substantivos comuns. Aqui na segunda questão, nós vamos completar as colunas com os artigos definido ou indefinido. Lembra que a tia falou lá no início da aula? Determinados ou indeterminados. Determinados são os artigos definidos e os indeterminados são os artigos indefinidos. Nós vamos completar aqui com o, a, os ou as, e aqui com uma, uns ou umas. Lembre-se que o artigo deve concordar com o substantivo. Se o nosso substantivo que aparece aqui, ele está no feminino, o artigo também deve estar no feminino. Se ele aparece no masculino, o nosso artigo também deve estar no masculino. Então, vamos lá. Substantivo, mágico, música, aplausos e criança. Para completar aqui, nós iremos colocar o artigo o, mágico, música, a, música, aplauso, os aplausos e criança, as crianças. Ok? Já os artigos indefinidos agora. Artigo indefinido relacionado a palhaço vai ser um palhaço. Banda, uma banda. Uns espectadores e umas bailarinas. Certo? Então, no item 3 tem um outro texto, onde fala: circo fantasia, sensacional espetáculo. Mês de maio, todas as quintas e sextas-feiras, todos os sábados e domingos. Palhaços, mágicos, malabaristas, trapezistas e mais, muito mais. Item A. Qual o nome do circo? Qual o nome do circo que aparece nesse post aqui? O nome do circo é fantasia. Ou seja, nessa frase aqui, circo, fantasia, nós temos dois substantivos. Circo, que é um substantivo comum, e o substantivo próprio, que é o substantivo fantasia, que designa o nome do circo. Item B. Qualquer circo ou todo circo tem esse nome. Qualquer circo, todos os circos têm esse nome fantasia? Não. O nome fantasia, ele é próprio desse circo em questão. Então, crianças, vejam aqui, ó, na gramática de vocês, na página 115, vocês encontram outros exemplos de substantivos comuns, como cidade, menina e gato. E de substantivos próprios, Brasília, Thaís e Rajá, que é o nome do gato. Certo? Nós temos aqui 3 frases, onde tem uma pessoa foi ao circo. Na segunda frase, nós temos muitas pessoas foram ao circo. E na terceira, nós temos uma multidão foi ao circo. Nas 2 primeiras frases aparecem o mesmo substantivo, sendo que na primeira está no singular, palavra pessoa, e na segunda está no plural, pessoas, onde na primeira frase o substantivo pessoa é um substantivo comum. Na segunda frase, temos também um substantivo comum, pessoas, só que agora está se referindo no plural. Ok? Ou seja, o número do substantivo foi que mudou. Na primeira está no singular e na segunda está no plural. Já na terceira frase, nós temos uma multidão foi ao circo. Quando nós falamos uma multidão, estamos nos referindo a várias pessoas. Ou seja, uma palavra no singular está se referindo a grande quantidade de pessoas naquele local. Essa palavra multidão é chamada de substantivo coletivo, ou seja, substantivo coletivo é o substantivo comum que, embora no singular, indica um conjunto de pessoas, animais, planta ou coisas, certo? Então, substantivo coletivo é uma palavra que está escrita no singular, mas que representa um conjunto de pessoas, animais, plantas ou coisas. Lá na página 116 da gramática de vocês, vocês irão encontrar a tabela com esses coletivos. Agora iremos fazer as atividades da página 117. Nós temos aí
uma história em quadrinhos que fala do menino maluquinho. Nessa história em quadrinhos, aparecem substantivos que representam o nome de pessoas de família, aparece um esporte e um alimento e meios de transporte. Quais são os meios de transporte que aparecem nesse texto? Carro e bicicleta. Quais são os nomes de pessoas de famílias que aparecem no texto? Pai e vô. Qual o esporte que apareceu nesse texto? Vôlei. E o alimento que apareceu? Sorvete. Nesse caso, todos esses substantivos são chamados substantivos comuns, certo? Então, a tia acabou de dar a resposta para vocês do item B. Os substantivos que vocês escreveram aqui, pai, vó, vôlei, sorvete, carro e bicicleta, eles são substantivos comuns, certo? Segunda questão. Faça o que se pede. Escreva o nome do menino da história. Qual é o nome do menino que aparece na história? É o menino Maluquinho. Então, Maluquinho é um substantivo próprio, porque é o nome que representa o menino. É o próprio menino. Esse menino aqui não é qualquer um menino, é um determinado menino. Por isso que Maluquinho é chamado de substantivo próprio. Vamos lá, continuando. Copie dos quadrinhos o substantivo que dá nome a um estádio de futebol e um ponto turístico do Rio de Janeiro. O estádio de futebol que aparece nos quadrinhos é Maracanã e o ponto turístico é o Corcovado. Esses substantivos, eles são substantivos comum ou próprio? São substantivos próprios, porque eles indicam o nome específico de um estádio e o nome específico de um ponto turístico. Para escrever os substantivos próprios, nós utilizamos letra inicial minúscula ou maiúscula. Usamos a letra inicial maiúscula. Sempre que vamos escrever o substantivo próprio, devemos iniciar com a letra maiúscula, certo? Na terceira questão, vocês vão fazer a leitura desse texto e vão observar os artigos que estão em destaque nele aqui, certo? O artigo, e lembre-se que o artigo ele vem sempre acompanhado de um substantivo. Então, vamos lá. Item A. Escreva os substantivos próprios do texto que dão nomes a uma pessoa. Qual é o substantivo próprio que aparece no texto? É Pedrinho, que apresenta uma comemoração. Páscoa, o nome de um monte, Monte Pascoal, e um lugar, Porto Seguro. Esse texto que vocês fizeram a leitura, ele se refere a um fato histórico. Esses substantivos, eles se referem a qual fato histórico? Sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Na quarta questão, ainda de acordo com o texto, vocês vão escrever os substantivos que estão sendo acompanhados por esses artigos, tanto os artigos definidos como os artigos indefinidos. Vocês vão observar lá no texto e vão copiar aqui todos os substantivos que estão sendo acompanhados por esses artigos, que são eles: ó aviso, ó dia, ó monte, ó nome, a praia, a mata e os navios. Agora, os substantivos que estão sendo acompanhados pelos artigos indefinidos: um dia, um monte, uma ilha, um lugar e uma terra. Esses substantivos aqui, eles são classificados como substantivos comuns ou próprios. Substantivos comuns. Então, turmas, nós acabamos de ver o substantivo simples, composto, como na outra aula, e vimos também agora o substantivo comum, próprio e o coletivo. Nós vamos estudar agora o gênero do substantivo. O substantivo ele está dividido em dois gêneros na língua portuguesa: o masculino e o feminino. Assim como nós vimos nos artigos, os artigos que referem-se ao gênero masculino são o e os, um e uns. E o feminino, a e as, uma e umas.
Nós podemos fazer a formação do feminino de 3 formas diferentes. Quando as palavras terminam em O ou E, nós iremos trocar essa letra pela letra A. Vejam aqui o exemplo. Ó. Palavra aluno, ela termina com a letra O. Para formar o feminino, nós iremos tirar o O e colocar a letra A. Ou seja, masculino, aluno, feminino, aluna. Já na palavra mestre, que é terminada com a letra E, nós tiramos o E e colocamos a letra A, formando o feminino. O feminino de mestre, mestra. Outra situação de formação do feminino é quando a palavra termina em ão. Nós podemos fazer o feminino trocando por oa, an ou ona. Vejam agora os exemplos. Temos aqui a palavra leitão. Leitão termina em ão. Para formar o feminino, nós vamos formar leitoa. Nós tiramos o ão e colocamos o o e o a, formando a palavra leitoa. Na palavra irmão, nós tiramos o ão e deixamos apenas o an, formando a palavra irmã. Já na palavra comilão, nós tiramos o ão e acrescentamos a sílaba ona, que vai ficar masculino comilão e o feminino comilona. Podemos formar o feminino também trocando o R, o S ou o Z, acrescentando a letra A no final das palavras terminadas em R, S ou Z. Nós temos aqui doutor no masculino, o feminino nós acrescentamos o A e vai ficar doutora. Camponês termina com S, no feminino vai ficar camponesa. Juiz termina com Z, no feminino ficará juíza. Então, crianças, vamos lá completar agora aqui esses exemplos, colocando o artigo referente ao substantivo, indicando o masculino e indicando o feminino. Na palavra dever, eu posso completar com o artigo o ou o artigo um. Então, vocês vão completar na gramática de vocês aí com os artigos o ou um, porque eu posso estar falando o dever ou um dever. Assim também como a palavra castigo. Eu posso falar o castigo ou um castigo. Ambas as formas estará correta, certo? Já aqui na palavra casa e na palavra reunião, nós iremos utilizar os artigos a ou uma no singular e não no plural, pois as palavras aqui, os substantivos, eles estão no singular. Então, nós podemos falar a casa ou uma casa, a reunião ou uma reunião. Lembre-se, para indicar o substantivo masculino, nós utilizamos os artigos definidos ou indefinidos no masculino. E para indicar o feminino, usamos os artigos indefinido ou definido no feminino, que é a, as, uma e umas. E o masculino, o, os, um e uns. Então, crianças, além das formas que a tia apresentou para vocês da formação do feminino, nós temos também uma outra forma, que é utilizando as palavras macho e fêmea para indicar o masculino e o feminino de alguns animais. Esses substantivos que nós utilizamos, as palavras macho e fêmea, são classificados de substantivos epicenos, certo? Onde a palavra, o substantivo, o que vai designar o masculino e o feminino, é o acréscimo da palavra macho ou a palavra fêmea. Observem aqui que nesse texto aparecem 2 substantivos, o substantivo garça e o substantivo flamingo. O substantivo garça, ele é um substantivo masculino ou feminino? Como é que nós vamos descobrir isso? Para saber se o substantivo garça e flamingo é um substantivo masculino ou feminino, nós iremos acrescentar o artigo o ou a. No caso aqui, nós vemos aqui, ó, que está sendo acompanhado o substantivo, o artigo a garça. Então, nós sabemos que o substantivo garça é um substantivo feminino, pois o artigo que o acompanha é um artigo feminino a. Já a palavra flamingo, nós sabemos que é um substantivo masculino, pois o artigo que o acompanha é o que é um artigo definido masculino.
Então, vejam aqui, o flamingo, ele está no gênero masculino e a garça está no gênero feminino. No item B diz assim: qual é o feminino de flamingo e o masculino de garça? Tem uma palavra que forme o feminino e o masculino? Não. O que vai designar o substantivo masculino e feminino das palavras flamingo e garça é o acréscimo das palavras macho e fêmea. Ou seja, os substantivos flamingo e garça são substantivos epicênios, que são necessários ao acréscimo das palavras macho e fêmea para designar o masculino ou o feminino. Vamos lá, continuando na gramática de vocês, na página 130, na questão 5, nós temos uma manchete de um jornal que diz: equilibrista atravessa de um prédio a outro e bate o recorde de distância nas alturas. Pela manchete, teria como identificarmos se esse equilibrista que aparece na manchete é homem ou mulher, apenas com o nome equilibrista? Podemos identificar? Não. Na manchete apenas diz que é um equilibrista. Não determina se é um homem ou se é uma mulher. No item B, pede para vocês reescreverem a manchete usando o artigo antes do substantivo destacado. Se nós acrescentarmos o artigo o antes do substantivo equilibrista, aí sim nós iremos saber que esse equilibrista é um homem. Já se acrescentarmos o artigo a, iremos saber que esse equilibrista é uma mulher, certo? O que vai diferenciar homem e mulher, no caso do substantivo equilibrista, será o acréscimo do artigo o ou o artigo a antes do substantivo. Para indicar se é homem ou mulher, o artigo vai mudar, como a tia acabou de falar, troca o o pelo a para formar o masculino e o feminino, e o substantivo não muda, ele permanece escrito da mesma forma. O que muda é apenas os artigos. Esse substantivo equilibrista, ele é classificado como um substantivo comum de dois, ou seja, a mesma forma de escrita é utilizada tanto para o masculino como para o feminino. Então, continuando aqui na sexta questão, nós temos a conversa entre duas professoras, onde uma delas diz: que legal, uma criança da nossa escola ganhou um concurso de redação. Item A. O substantivo criança é do gênero masculino ou feminino? Nós, para sabermos, a tia já explicou. Acrescentamos o artigo o ou a. Nós iremos acrescentar aqui o criança ou a criança. O correto é a criança. Por isso, o substantivo criança é um substantivo feminino. Pelo texto, dá para saber se é um menino ou uma menina? Quando dizemos criança, a criança, dá para sabermos se é um menino ou uma menina? Não. Vejam aqui o exemplo. A criança vencedora é Márcio. Ou a criança vencedora é Carla. Com o acréscimo do substantivo próprio do nome da criança é que nós iremos identificar se é um menino ou uma menina. Então, criança é classificado como substantivo sobrecomum, que é do gênero feminino, mas pode ser usado tanto para menino como para menina. Ok? Lembre-se, o substantivo sobrecomum é uma palavra que pode tanto ser usada para menino ou para menina, que ela pode ser do gênero feminino, mas ela poderá ser utilizada para se referir a um menino ou a uma menina. Nessa questão aqui, vocês vão preencher o item A com o feminino referente aos substantivos masculinos que aparecem no texto. Na primeira frase, nós temos: após servir a refeição, o garçom se dirige. Qual o feminino de garçom? Vocês irão colocar aqui. Após servir a refeição, a garçonete se dirige para o feminino de cliente. Vai ficar a cliente. Nós iremos trocar apenas o artigo. Tiramos o o e colocamos o a para formar o feminino. E pergunta: feminino de senhor,
Senhora, como achou? Para trocar o feminino de peru, colocamos a perua. Por acaso, achei embaixo de uma alface. Item B. O que aconteceu com os artigos que apareceram no texto? Eles também foram para o feminino, ou seja, lembra que a tia falou lá no início da aula que os substantivos, eles concordam com o artigo e vice-versa. O artigo também deve concordar com o substantivo. Se o substantivo está no feminino, o artigo deve estar também no feminino. Se o substantivo está no masculino, o artigo também deverá estar no masculino, certo? Então, turma, aqui agora uma dica para vocês treinarem os tipos de substantivos que nós estudamos, tanto na aula passada como nessa. É aquela brincadeira que vocês amam estar brincando na hora do intervalo. A dedonha é também conhecida como stop, ou seja, ao invés de vocês colocarem lá nome de pessoa, objeto, vocês irão utilizar os substantivos. A tia colocou aqui como exemplo uma tabela onde aparecem substantivo próprio, comum, simples, composto e o coletivo, onde vocês irão fazer da mesma forma que vocês brincam de a dedonha, onde vocês irão ou sortear uma letra ou fazer com as mãos, como vocês contam. E, de acordo com a letra inicial, vocês irão escrever os substantivos indicados na tabela. Tenho certeza que assim facilitará o entendimento de vocês. Então, é isso aí, turma. Termina aqui a nossa aula de português. Bons estudos, caprichem nas atividades e sucesso. Então, turma, nossa agenda hoje é a gramática nas páginas 111, 112, 120, 132 e 133. Caprichem.